Estamos começando mais um programa MF Sul Entrevistas aqui na TV Sul. O programa MF Sul Entrevistas vai todos os dias, de segunda a sextas-feiras, sempre às 8h30 da manhã, ao vivo com você. Estamos ao vivo com você. Você pode sintonizar também. Eu não sei se você está pelo nosso site ou está pelo nosso Facebook, assistindo pelo nosso Facebook. Os dois, claro, você pode assistir. O site é www.tvsul.com.br e o nosso Facebook, você vai lá no Facebook TV Sul Comunitária, lá tem um ícone azul, escrito ao vivo TV Sul, e você então clica ali e já vai estar assistindo o nosso programa ao vivo, ou depois a nossa programação gravada, que está 24 horas por dia no ar. Ou então você pode ir no celular, claro, você pode ir tanto no site como no Facebook, pelo celular, isso mesmo, pelo celular. Qualquer celular móvel que você tem, que tem conexão com a internet, você está sintonizado conosco. E também lá no Facebook Beto Madeira, se você tiver alguma dificuldade, vai lá no Face Beto Madeira, lá também tem esse mesmo ícone que eu falei para você, e você estará nos assistindo. Olha, o nosso programa no oferecimento de Sermoflu, Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, Camila Móveis, Automecânica Valdir e Coopere, Cooperativa de Criadores de Peixe e Recuperação Ambiental. O Harley está na técnica de som e imagem. E hoje os nossos convidados, como combinado com você, hoje o nosso convidado é o seu Moacir de Costa e a dona Zoraide Saviato de Costa, são os nossos convidados para contar um pouquinho de história aqui na nossa cidade. Bom dia, seu Moacir. Bom dia, Beto. O senhor pode usar o microfone um pouquinho? Isso, bom dia, seu Moacir. Bom dia, Beto. Bom dia, dona Zoraide. Bom dia, agradeço esse convite, né? E a gente até se sentiu assim um pouco constrangida até, né? Porque eu disse, fazer uma entrevista numa rádio, né? Mas a gente agradece assim de coração da lembrança, né? Ah, que bom. Serão sempre bem-vindos aqui, porque nós temos o programa MF Sul Entrevista, é um programa que, além de trazer as notícias locais, a diversidade também de notícias, a gente traz também aqui pessoas que fizeram história, que estão fazendo história, que tem um legado já na nossa cidade, ou que vão fazer ainda vão construir toda uma história para que seja registrado. Então a TV Sul tem esse compromisso de registrar a história. Seu Moacir, veio de onde? Quem é Moacir de Costa? Olha, Moacir Luiz de Costa, que é o nome correto, né, de batismo, né? Eu nasci em Morro da Fumaça mesmo. Morro da Fumaça. A minha certidão de nascimento consta Hospital São José Criciúma. Mas meus pais eram de Morro da Fumaça. O senhor nasceu no hospital de lá, mas a família residia aqui? Eu residia aqui em Morro da Fumaça. Beto, começar pelo meu estudo. Eu fui formado na Escola Técnica do Comércio em Criciúma, hoje não existe mais. Em 1970, me formei em contabilidade. E a partir dessa época eu montei o meu escritório. Então de 71 mais ou menos. Né? De 70 para 2016, 46 anos. 46. Escritório de contabilidade de Morro da Fumaça, prestando serviço. Né? Para a comunidade, né? E para o comércio e indústria, né? E depois me formei em Ciências Contábeis na UFESC, Faculdade de Tubarão. Né? Hoje é a Unisul. Hoje é a Unisul. Interessante. Era UFESC, era Universidade de Santa Catarina. Né? Hoje, então, Unisul. Né? Me formei em 75. Em 75. Ciências e, Beto, né, na época, né, o transporte que era o difícil. Né? Em Criciúma, na Escola Técnica, nós saíamos daqui de Morro da Fumaça, pegava um ônibus às 6 horas da tarde, né? Nós ia até a Operária Nova, onde existia lá no Coelho Neto, colégio de contabilidade, né? E a volta,
nós pedia 15 minutos, aí terminava às 10 horas, aí nós pedia 15 minutos de antecedência para nós fazer o trajeto da Operária Nova até o centro de Criciúma pelo trilho. Pelo trilho? A pé, para pegar o ônibus da Santo Ângelo que vinha de Porto Alegre para Tubarão. E quando o ônibus vinha lotado, só à meia-noite. 2 horas. Ou 2 horas da madrugada. Né? Então esse era o nosso trajeto de 3 anos. Depois, em Tubarão, era eu, o Pedro Macari, o Estor Macari, o Orlando Cadorim. Cada semana nós ia com o nosso carro. Daqui a Tubarão e voltava sempre meia-noite, né? 4 anos de... Estrada de chão. Estrada de chão, não tinha asfalto, a BR estava em construção, né? Então era um momento assim muito difícil, né? Não é como hoje, né, que o ensino tem um transporte coletivo gratuito, né, que leva e traz os estudantes. Passa na porta da casa? Passa na porta de casa. Então esse foi o meu trajeto no estudo. No estudo. E o meu serviço, comecei a trabalhar na Prefeitura de Morro da Fumaça em 1960, na criação do município, como tesoureiro. Né? Então eu já era casado com a Zoraide, trabalhava na prefeitura e estudava em Criciúma. Né? Nessa época, o Morro da Fumaça era muito pequenininho ainda, né? Sim, era pequenininho, Beto. Né? Automóvel muito pouquinho. Era contado nos dedos da mão. Né? A gente via aquelas fotos mais antigas, era aquilo ali, né? No dia do nosso casamento, eu vou te contar, já que ele está falando, não tinha um carro só aqui em Morro da Fumaça. Um carro só? Um carro só. O carro foi buscar o Moacir, levou na igreja e depois foi me buscar. Um carro só existia, não existia muito carro. Eu lembro até hoje, assim, né? Então, Zoraide, vamos conversar. Vamos pedir licença ao seu Moacir, vamos conversar um pouquinho com a senhora. Quem é Zoraide Saviato? É Zoraide Saviato, né? Zoraide Maria Salviato de Costa, né? Né? Quem é essa mulher? Eu sou daqui de Morro da Fumaça mesmo, mas só que eu nasci em Estação Cocal. Meus pais residiam lá, né? O papai era sapateiro, né? Ele confeccionava calçado, assim, né? Artesanal. E depois nós viemos morar aqui em Morro da Fumaça. Eu tinha 3 anos quando eu vim para Morro da Fumaça. E de lá para cá, né? Sempre fiquei aqui, né? E ajudava em casa, né? A mamãe tinha loja de calçado, né? Então eu sempre ajudei em casa e fiz o regional. Quando eu terminei o regional, a gente naquela época, quem fazia o regional, que hoje é a 9ª série, né? O 9º ano, a gente podia trabalhar como professora. Naquele tempo, né? Há 60 anos atrás, né? Então, mas naquele meio tempo de eu requerer uma escola para mim, o papai faleceu. E ali ele pediu para mim não sair de casa, né? Ficar junto com a minha mãe, cuidando do comércio. Aí eu fiquei, aí depois eu não me interessei mais assim para trabalhar, né, fora, porque eu tinha que ajudar a mamãe. Depois casei com o Moacir, né? Fazem 50 anos, né, que a gente casou. E ali eu fui viver a minha vida, né? Eu e o Moacir. O Moacir trabalhava na prefeitura e eu nunca fiquei quieta, né? Eu bordava muito para fora. Eu vendia Avon. Eu fui a primeira vendedora de Avon aqui em Morro da Fumaça. Então eu não trabalhava fora, mas eu trabalhava em casa. Né? Assim, só cortando um pouquinho, o transporte da venda de Avon era de bicicleta. De bicicleta? Meu Deus do céu. Então é assim, depois veio os filhos, né? A gente se prende mais com os filhos, né? E o Moacir, nesse meio tempo, achou que seria melhor estudar, né? Fazer mais alguma coisa, porque ele se achava... Tinha necessidade, né? Porque o tempo ia passando e os filhos, né? Também a gente tinha preocupação com a família. E ele foi então estudar, fez o comércio, né? Escola Técnica de Comércio. E depois naquele tempo eu tinha já 2 filhos
Aí ele disse assim, agora eu fico em casa, né, à noite, e tu vai fazer o magistério. Aí eu fui fazer o magistério. Então eu ia para Criciúma, e então 1 ano ele ficou em casa, né, com os filhos à noite. E depois no outro ano ele fez vestibular, passou, e ele ia para Tubarão e eu ia para Criciúma. Nós fizemos, então ali eu fiz o magistério, mas mesmo assim ainda não fui trabalhar como professora. Aí surgiu, porque a Zenália foi diretora, foi convidada para ser diretora, e ela dava educação religiosa no colégio. Aí ela disse assim, Zoraide, tu não queres ir no meu lugar da educação religiosa? Aí eu fui por uma brincadeira, né? Assim, eu disse, vou uns tempos lá para te ajudar. E fiquei 6 anos no colégio, Princesa Isabel, dando educação religiosa. Depois foi fundada a PAI, ninguém queria ir para a PAI também, né? Era aquela coisa que todo mundo achava que era difícil, né? Ir para a PAI e tal. Aí eu me prontifiquei, eu disse, olha, se vocês não acharem ninguém, eu vou ajudar vocês 1 ano, eu disse, né? Eu fico lá na PAI, começo com vocês. Aí eu fui, fiquei 19 anos, né, como diretora, e, né, organizando tudo, e depois me aposentei. Ali, então, eu fiquei mais 6 anos como presidente, e hoje eu sou tesoureira, né? Sou tesoureira da PAI, tudo voluntário, né, agora, né, o meu trabalho. E o ano que vem, novamente, vou assumir pela 2ª vez a presidência da PAI. Foi convocada, não foi nem convidada, foi convocada. Nem foi por minha vontade, fui convocada, né? Para ser a presidente novamente o ano que vem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Que bom. A gente vai seguindo, né? E vai levando adiante o trabalho, né? Muito bem, nós vamos conversando hoje com o seu Moacir e dona Zoraide de Costa, o casal de Costa aqui hoje. Posso colocar assim? Não tem problema? Pode ser? Pode. Então tá bom, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Então, um bate-papo muito interessante contando história aqui da nossa cidade. Voltamos já. VS Automecânica Valdir, especializada em mecânica de caminhonete e caminhões. A VS Automecânica Valdir possui profissionais capacitados que irão deixar seu veículo em ótimas condições para que você possa viajar com mais segurança. VS Automecânica do Valdir para caminhões e caminhonete. Você pode entrar em contato pelo e-mail contato@mecanicavaldir.com.br. A VS Automecânicas Valdir fica na rua 20 de maio, 1425, centro de Morro da Fumaça. Telefones 48 3434 2297 ou 984040798. VS Automecânica Valdir. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Buckets, fire gun, we need someone to lean on. Cante com a gente, pra fazer essa cantiga. Sermofu, a sua energia mais barata. A Sermofu informa a todos os seus associados que desde o dia 30 de novembro, a tarifa praticada pela cooperativa teve redução de 3,29%, em média mais barata para todos os consumidores. O resultado é fruto de uma política de redução de custos implantado pela atual gestão. A Sermofu também informa que chegou o aplicativo Sermofu Mobile. Nele você tem todos os serviços da sua cooperativa e fale de onde estiver. Baixe hoje mesmo no seu celular Android ou iOS. Ao se cadastrar na agência virtual ou na Sermofu Mobile, você concorre a um iPhone 6S. Baixe o app ou cadastre na agência.sermofu.com.br. Confira o regulamento no site da Sermofu. Vamos formar uma corrente, cante com a gente, pra fazer dessa cantiga uma voz cooperativa.
Olá, estamos de volta com o programa MFSU Entrevista aqui na TV RSU. Lembrando a você que esse programa que estamos agora ao vivo, ele está sendo gravado e será reapresentado daqui a pouco às 5 horas da tarde, no dia de hoje ainda, e depois distribuído nas redes sociais, aí tanto no nosso site como, como no nosso Facebook, no YouTube, enfim. Você vai poder assistir e compartilhar com seus amigos, é de graça, não se paga nada, tá bom? Isso mesmo, vamos compartilhar os vídeos que são produzidos aqui, não tem nenhum problema, você está autorizado a fazer isso. O nosso telefone, para você que entra em contato conosco, pode ligar para o 48 3434 3096. E o nosso WhatsApp é o 96466868. Os nossos e-mails, mfsunoar@gmail.com e tvrsusc@gmail.com. O Facebook, como eu já falei, o nosso canal do Facebook, eu já falei para você que é no TV RSU Comunitária, e o nosso site www.tvrsu.com.br. O nosso programa no oferecimento da Semofu, só quero lembrar você que já chegou o aplicativo móvel da Semofu. Você vai lá na agência.semofu.com.br e você baixa o aplicativo, acompanhe todos os trabalhos da Semofu e ao mesmo tempo estará concorrendo a um iPhone 6S agora no final do mês de dezembro. Então, show de bola. Ou então visite o site da Semofu, vai lá no Google, no seu navegador, e você digite lá Semofu, você já encontra o site, aí é só entrar e fazer toda uma averiguação aí, explorar o site e ver o que tem, as novidades que estão lá, novidade, empreendimentos, investimentos da Semofu, uma prestação de contas no site da Semofu, tá bom? O telefone da Semofu é o 48 3434 3096. Olha, a Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, todas as segundas-feiras, 19 horas, tem sessão da Câmara. Agora, no mês de dezembro, depois do dia 15 de dezembro, a Câmara entra em recessão, claro, mas aí você vai poder acompanhar lá no site todos os trabalhos que aconteceu, site da Câmara de Vereadores, que aconteceu no ano de 2016, tá certo? Está lá também a prestação de contas para você. Camila Móveis, os melhores móveis estão aqui em Camila Móveis. Camila Móveis, o telefone é o 48 3434 3387. Dá uma ligadinha para lá, fala com o Moacir ou com a Camila e pede um orçamento sem compromisso na sua casa. Acredite, os melhores móveis, as melhores matérias-primas estão ali, tá certo? Então, móveis com muita qualidade, com muita beleza e requinte. Camila Móveis. Coopere, Cooperativa de Criadores de Peixe e Recuperação Ambiental, recuperando o meio ambiente com ação social. Coopere. Você que está aí pensando em viajar, tanto com o seu caminhão ou com a sua caminhonete, você precisa ir lá no Automecânica Valdir. Fica próximo a Molisa aqui em Morro da Fumaça, a Cerâmica Molisa, próximo ao trevo da Genésio Mazon, com a saída de Morro da Fumaça com destino ao bairro Nosso Paulinho de Sangão. Você chega ali, o atendimento é VIP, os melhores profissionais em termos de mecânica para caminhonete e caminhões você encontra na Automecânica Valdir. Os nossos convidados hoje é o seu Moacir de Costa e a dona Maria Zoraide. Vê só, eu conheci como Zoraide, mas tem um outro nome, né? Maria Zoraide. Zoraide Maria Saviato. Seu Moacir, a escola aqui, como é que começou a escola aqui? Como é que você estudava naquela época aqui em Morro da Fumaça? Beto, a nossa escola ficava, se fosse hoje, era na rua 20 de Maio, em frente à farmácia da Fernanda Saviato. Uhum. Né, uma escola de madeira. Né, a gente começou a fazer o primário ali. Uhum. Né, o nosso professor era a Dona Luísa Zacarão, Osória Frasson e o seu Dunélio Zanelato, né? Amélio Zanelato. Quer dizer que antes disso já existia, né, outros professores, mas na nossa época foram esses aí. Então, era uma escola e ali então... Escola isolada, né? Uma escola isolada, aí estudava o primeiro ano, segundo, terceiro, tudo numa sala. Uhum. Não tinha divisão de sala, né? E nessa época estava sendo construída o Colégio Princesa Isabel, que foi inaugurado em 1950
Então os alunos, e eu fazia parte daquela escola isolada, dia da inauguração da primeira aula, nós saímos dessa escola perfilado pela rua 15 de novembro até o colégio, para começar as aulas ali no novo colégio. No colégio precisa. Quer dizer, o senhor inaugurou o colégio precisa de novembro. Eu tive a honra de ser um dos alunos, né, daquela época. A Zoraide também, né? E na época ali, quem é que dirigia a escola na época? Na época que foi fundada? Foi a dona Olívia de Andrade, né? Olívia de Andrade, que era a primeira diretora, né? Foi. Depois veio a dona Hilda Prado. A Hilda Prado. Depois veio a dona Eleonora Batista. Quem mais? Tem diversas, né? Tinha aquele professor, como é que era? O Newton. O professor Newton, né? Agora eu não lembro o sobrenome dele. Da nossa época, né? Naquela época. E Beto, e na parte assim, disciplinar, né? A gente no colégio Princesa Isabel, antes de entrar na sala de aula, tinha que ficar perfilado, cantava o hino nacional, para depois entrar em sala de aula. Meu Deus. Né? O ato cívico era fundamental. Era hasteada bandeira, né? Era hasteada bandeira. E ali a gente cantava, às vezes cada turma tinha o seu dia, né? Ali recitava alguma coisa e hasteava a bandeira na segunda-feira. Então na sexta-feira a gente fazia a homenagem, né? A homenagem à bandeira, todos os alunos. E tinha declamação, né? Declamação. Então era mas todos os dias a gente não entrava assim. Hoje, né? Hoje eles entram voluntários na sala. A gente tinha que ser todos perfilados no galpão, e aí cada um ia para sua sala perfilada. Naquela época havia oração antes de almoçar, jantar, havia o canto cívico antes de ir para a escola. Hoje já não tem mais isso. Os alunos nem sabem, né? Nem sabem. Nós tínhamos a hora do canto, né? Que a gente se reunia tudo para ensaiar os cantos, né? Os alunos. Tinha... Beto, e outra coisa que a gente conta para os filhos, até conta para outras pessoas, que eles ficam admirados, é que existia um pelotão de saúde que passava de sala em sala para ver a higiene de cada aluno. Cada um. Pelotão de saúde? Eu fazia parte do pelotão de saúde. Tudo de guarda-pó branquinho. Guarda-pó e... Os agentes comunitários já existiam naquela época, então, dessa forma, né? Que coisa bacana. Nós fazíamos a revista uma vez por semana, unha, tudo, né? Cabelo. A gente fazia... Naquela época tinha muito piolho. Eu era muito piolento. Nós era uma turminha. Não fala, meu Deus do céu. Uma época. Hoje a gente não vê mais essas coisas. Não vê mais essas coisas, né? Eu, assim, quando comecei na PAI, nossa, nós passamos trabalho com as crianças. Com essa... Era uma época mais difícil, né? Era uma época mais difícil. A falta de conhecimento das pessoas, de condições também, né? Não, e eu digo, às vezes eu falo para os filhos, né? Hoje até os netos, né? Um trocadinho, uma coisa, todos eles têm o seu dinheirinho, suas coisas, né? Se nós passamos um ano, às vezes a gente nunca via um dinheirinho na mão, né? Eu acho que tu também te criasse assim. Também, nós comíamos ali, todo mundo em volta de uma bacia no chão, era coisa muito... E dinheiro eu nunca via, né? E dificuldade, tu acha que a gente também não passou? Bastante. Mas hoje eu digo assim, credo, hoje vocês estão no céu, gente. É verdade. Vocês têm tudo, vocês ainda reclamam. Né? A gente, quando queria um trocadinho, era um centavo ou um cruzeiro. Que cruzeiro? A gente, às vezes, né? Eu pedia pro papai, às vezes pra mamãe, para às vezes comprar uma balinha, que a gente não tinha dinheiro. Né? Hoje em dia, sei lá, a facilidade que eles têm, né? Como mudou, né? Claro, é para melhor, né? Foi para melhor. Mas só que eu digo assim, mas eu ainda tenho saudade daquele tempo. E bastante. Mesmo na dificuldade, ainda eu tenho saudade. Era uma época difícil, né? Por exemplo, meus pais, eles trabalhavam na lavoura, né? Né? E eu tinha 9, 10 anos, também ia para a roça. Hoje os filhos não podem mais acompanhar os pais, né? Então, porque a fiscalização e tudo isso aí. Então a gente colhia, tinha criação de porcos, de galinha, de peru. Eu debulhava milho, enchia um tambor de milho, né? Para dar para as galinhas, para os perus.
e enchia o caldeirão de batata para cozinhar batata de noite, para de manhã cedo dar para fora. E o nosso primeiro café da manhã era lá escolher uma batata daquela, um leite quente e ó. antes dava os porcos, quem comia era a gente, né? Não, eu digo hoje, nossa, hoje não tem nem comparação. Hoje não tem nada, não tem mais isso. Naquela época era tudo. Mas vamos ver se vocês conseguem. Eu tenho perguntado para algumas pessoas e algumas pessoas eu perguntei contra uma versão diferente, né? E eu acho que todas interessantes, né? Por que o nome Morro da Fumaça para nossa cidade? Olha, Beto, eu sempre escutei o seguinte: quando em construção da estrada de ferro de Morro da Fumaça, aquela região mais baixa ali era tudo banhado. Eles ficavam na esplanada, né, alojados. Então o pessoal fazia o acampamento lá em cima do morro. Lá em cima do morro era o acampamento. Certo. Aí quando chegava alguém pela estrada de ferro, né? Onde é que está o pessoal da estrada de ferro? Ah, lá em cima no Morro da Fumaça. Que eles faziam a fogueira para comida e saía fumaça. Então lá no Morro da Fumaça. Essa é uma versão da história. Uma versão da história. Uma versão. Porque na verdade eu acho que muitos poucos daqueles que viram mesmo, que ajudaram a fazer o registro lá, eu acho que já partiram para o mundo espiritual, né? Aquelas pessoas que criaram mesmo o município. Ou tem alguém. Mas a versão ainda? é essa aí, né? Do morro que tinha fumaça, né? O morro que tinha fumaça. Sempre escutei desde de criança isso aí. O pessoal do acampamento da estrada de ferro. Da estrada de ferro, o pessoal da estrada de ferro. Para poder fazer a comida. E aí os tropeiros que vinham olhavam... Também. Aham. Muito bem. Vocês trouxeram alguns livros aqui, alguns documentos, e nós vamos a um breve intervalo e depois a gente vai falar sobre isso. Nós vamos a um breve intervalo. O nosso convidado hoje é o seu Moacir e dona Zoraide de Costa, são os nossos convidados hoje aqui no programa MF Sul Entrevista. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguidinha para continuar aqui a nossa programação de hoje. Voltamos já. VS Automecânica Valdir, especializada em mecânica de caminhonete e caminhões. A VS Automecânica Valdir possui profissionais capacitados que irão deixar seu veículo em ótimas condições para que você possa viajar com mais segurança. VS Automecânica do Valdir para caminhões e caminhonete. Você pode entrar em contato pelo e-mail contato@mecanicavaldir.com.br. A VS Automecânica do Valdir fica na rua 20 de maio, 1425, centro de Morro da Fumaça. Telefones 48 3434 2297 ou 984040798. VS Automecânica Valdir. Sermofu, a sua energia mais barata. A Sermofu informa a todos os seus associados que desde o dia 30 de novembro a tarifa praticada pela cooperativa teve redução de 3,29% em média mais barata para todos os consumidores. O resultado é fruto de uma política de redução de custos implantada pela atual gestão. A Sermofu também informa que chegou o aplicativo Sermofu Mobile. Nele você tem todos os serviços da sua cooperativa e fale de onde estiver. Baixe hoje mesmo no seu celular Android ou iOS. Ao se cadastrar na agência virtual ou na Sermofu Mobile, você concorre a um iPhone 6S. Baixe o app ou cadastre na agência.sermofu.com.br. Confira o regulamento no site da Sermofu. Vamos formar uma corrente, cante com a gente, pra fazer dessa cantiga uma voz cooperativa.
Olá, estamos de volta com o programa Emerson Entrevistas, estamos ao vivo com você. E você pode nos acompanhar tanto aí pelo nosso site, que é o tvsul.com.br, ou então lá no Facebook, tanto pelo celular como o seu computador de mesa aí, no TVRSul Comunitária. Se você tiver alguma dificuldade, vai lá na TVRSul Beto Madeira, procura um ícone azul escrito ao vivo TVRSul, clica em cima e você já está nos assistindo ao vivo. E a nossa programação todos os dias, de segunda a sexta-feiras, sempre às 8h30 da manhã. Hoje os nossos convidados são o seu Moacir e a dona Zoraide de Costa, que estão aqui conosco ao vivo, lembrando a você que essa entrevista estará daqui a pouco sendo reapresentada às 5 horas da tarde, às 17 horas, e depois distribuído nas redes sociais para você assistir e compartilhar. Seu Moacir, o senhor me contava, eu falar um pouquinho da história de Morro da Fumaça, me mostrava aqui um livro, né? Isso, um livro, isso pode mostrar para aquela câmera ali, senhor Moacir, ó. Isso, esse livro aí, como é que apareceu, chegou até a sua mão, senhor Moacir? Beto, esse livro traz a história da criação do distrito de Morro da Fumaça em 1931. Uhum. E o meu avô estava presente nessa instalação do município. Foi uma das pessoas que trabalhou pela criação do distrito, Antônio de Costa. Uhum. Né? E eu, por ser da família de Costa, esse promotor, Sabiano Maia... Foi o tempo que tu era vereador. Né? Eu era vereador na época em Morro da Fumaça, talvez por ser de Costa, ele me autografou este livro e me mandou de presente. Né? Não conhecia essa pessoa, né? Que foi um pesar que era para conhecer, né? Mas devido à distância de locomoção, não houve oportunidade. Então traz a história completinha da criação do distrito de Morro da Fumaça e cita as pessoas que estavam presentes. Uhum. Até uma banda musical de Jaguaruna veio fazer parte da criação do distrito de Morro da Fumaça. Vê só que interessante. Senhor Moacir, e quem quiser conhecer um pouco mais dessa história escrita através desse livro, de repente precisar de uma cópia, alguma coisa, o senhor consegue fornecer? Forneço, gratuitamente forneço. Uhum. É só a pessoa interessada chegar lá no escritório e procurar, não tem problema. Uhum. Então você aí que conheceu um pouquinho mais a história de Morro da Fumaça, esse livro é uma relíquia, o documento escrito nele são muito importantes. O senhor Moacir estava lendo aqui alguns trechos, inclusive deixou parte da cópia do livro aqui para mim, que depois, claro, eu vou estar explorando mais isso, mas é muito importante para quem quer contar a história da cidade, para quem quer conhecer um pouquinho mais, procurar o senhor Moacir na Contabilidade Costa e pedir, reivindicar partes importantes desse livro, para que você possa dessa forma contar, também vamos passar a história de Morro da Fumaça de pais para filhos, e nesse documento certamente você vai encontrar muito da nossa história de Morro da Fumaça. Você foi vereador? Fui vereador. E qual era o partido na época? Meu partido era o MDB. O MDB. MDB. O MDB depois passou para o PMDB, né? Foi em que época, senhor Moacir? 72. Eu fui eleito em 72, eu acho que foi na segunda legislatura. Beto, fiz a minha campanha de bicicleta. De bicicleta. Gastei, o dinheiro que eu gastei foi fazer as propagandinhas eleitorais, né, os cartazes. Uhum. O vereador não tinha rendimento, era gratuito. Era gratuito nessa época? Gratuito. Fui vereador 4 anos gratuitamente. Uhum. Né? E prefeito, não tinha vice-prefeito, era só o prefeito. Uhum. Né? Tu vê que a economia do município era grande. Uhum. Né? Mas 4 anos fui vereador em Morro da Fumaça. E depois não quis mais participar? Não foi a reeleição? Não. Eu fui, na época, também fui candidato a prefeito, juntamente com o Botega, né? Mas perdemos as eleições, né? Uhum. O senhor na época era vice com o Botega? Não. O senhor era... O partido podia lançar até 2, 3 candidatos. Ah, que interessante, verdade. Né? E o candidato mais votado foi o... Era o Botega, né? Era o forte, né? Uhum.
E não havia um outro partido na época que o senhor foi candidato? Havia outro também. Tinha. Que era Arena, na época da Arena. O MDB e a Arena, né? Uhum. Então se elegeu na época, o primeiro prefeito eleito foi o Jorge Silva pela Arena. Uhum. Dona Zoraide, vamos conversar um pouquinho com a Dona Zoraide. Dona Zoraide, mas por que trabalhar ou se dedicar à PAI da nossa cidade? O que a senhora viu ali que chamou a sua atenção? Beto, eu vou te dizer, eu desconhecia a PAI, né? A gente não tinha nenhuma visão do que era uma PAI, né? Como assim, ninguém se dispôs a trabalhar, aí eu disse assim, não, eu vou para a PAI, eu vou ver, né, de perto, vou ajudar elas, que elas já estão com dificuldade para iniciar. E aí eu fui. Mas eu disse, eu fui para ficar 1 ano, porque a minha vaga era no colégio como educação religiosa. Uhum. Aí a minha vaga ficou lá no colégio e eu fui começar a PAI. E de lá eu não saí mais. Uhum. É que, não sei, as crianças e mesmo o trabalho que a gente faz ali é muito gratificante, né, Beto? Uhum. As crianças, assim, até hoje a gente tem paixão por aquilo ali, né? Para mim era a minha casa, né? 19 anos eu me dediquei especialmente para a PAI. Tinha quantos alunos quando a senhora foi? Quando nós começamos, tinha 27. Mas já havia um grupo. Foi em que época mesmo? No 84. Foi fundada, 85 iniciou. Uhum. 85, já iniciou com 27 alunos, então. 27 alunos. Uhum. O nosso transporte era a cooperativa que fazia, o carro da cooperativa. E depois, né, com a gente trabalhando e atrás de verbas, essas coisas, nós conseguimos comprar uma Kombi, né, a PAI. Depois a gente foi trabalhando, foi conseguindo, né? E graças a Deus hoje, né, a PAI, nossa, aquilo ali é um orgulho pra gente, né? Porque depois da lei do Júlio Garcia, isso aí nos ajudou muito, né? Ah, sim, ele foi um batalhador em defesa da PAI, né? Foi, e ainda é, né? Ainda continua. Eu sei que com essa lei do Júlio Garcia, a gente, assim, ficou melhor, né? Porque a gente vivia de doações, né? Até hoje, né? A PAI é uma entidade filantrópica, né? E a gente vive mais de doação, né? Então, a gente lá hoje, graças a Deus, né? Com essa lei do Júlio Garcia, que veio nos beneficiar muito, né? Roberto, só também um pouquinho, né? Da sede da PAI, onde está instalada a PAI. Ali era da área verde da prefeitura. Ela fez uma doação para a praia. Onde está instalada a PAI. Era uma área verde. Era uma área verde, E do outro lado, onde está o ginásio ali a Canneberg, a preço de custo, vendeu 2.000 metros quadrados e doou 1.000 metros quadrados. Poxa, que interessante. A solidariedade também também teve aquela época, não sei se tu te lembra, Disque 900, que tinha um programa na Manchester, né? TV Manchester. Então a gente ligava, tinha um dia que era disponível para cada PAI. Então nós tivemos um domingo que foi para a PAI de Morro da Fumaça. Naquela época nós recebemos, uma quantia que nós até... Era uma fortuna. E com aquele dinheiro a gente deu uma reformada na escola, né? Porque a nossa escola foi feita tudo em mutirão, né? Ali aos poucos a gente foi fazendo e pedindo, e madeira para um, e tijolo para outro, e mão de obra para outro, e nós conseguimos construir a PAI, né? Graças a Deus. E ali na Canneberg, então eles botaram em venda, eles queriam 40 mil pelo terreno. Aí o moço disse assim, por que vocês não vão lá fazer uma proposta? Vocês ainda têm um pouco de dinheiro, vão lá fazer uma proposta para eles, pode ser que eles aceitam. E ali eu fui lá, né, falei até com aquele senhor que mora lá em cima, perto do Morro do Hospital, eu não sei como é que é o nome dele, que trabalhava na Canneberg, que a mulher trabalha na Caixa Econômica. Aí eu fui lá falar com ele, ele disse assim, não, eu disse, escuta, ele disse, vocês estão querendo vender esse terreno na frente e nós da PAI a gente estava interessado. Ele disse assim, mas só que nós não temos todo o dinheiro, eu falei, né? Nós temos 25 mil, eu disse.
E a gente se interessava em ficar com o terreno. Ele disse assim, não, dona Zoraide, eu tenho reunião essa semana e eu vou levar para os diretores a proposta de vocês. Aí ele foi, ao cabo de 15 dias ele voltou, ele me chamou lá, ele disse assim, o terreno é de vocês. Ele disse, eles doaram, eles venderam 2.000 metros e 1.000 metros eles estão doando para a PAI. Pelos 25 mil. Por 25 mil. Nós conseguimos comprar aquilo lá. Coisa boa. E deu tudo certo. Nossa, aquilo lá para nós foi uma coisa boa, né? A gente construiu o ginásio, na minha época ainda, né? O ginásio. E hoje tem uma área lá que foi o Guga, né? Que ele tem que nos doou. Aquela academia, né? Ao ar livre. Então a gente assim tá. A gente que tinha vontade de instalar uma piscina, mas aí começaram a ver que era muito custo, muita despesa, né? Que não valia a pena assim pra gente ali. Então a gente não. Por enquanto ainda não. Não, acho que não vai dar. Não vai dar certo. Não. Muito bem, nós estamos conversando então hoje com o senhor Moacir e a dona Zoraide de Costa. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos seguidinho. O senhor Moacir trouxe mais alguns documentos aqui que nós vamos mostrar. E nós voltamos então com o nosso último bloco no dia de hoje. Nós vamos trazer novamente esses dois convidados aqui, novamente aqui no nosso programa, para continuar falando sobre essas coisas boas aí, contando a história da nossa cidade. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. VS Automecânica Valdir, especializada em mecânica de caminhonete e caminhões. A VS Automecânica Valdir possui profissionais capacitados que irão deixar seu veículo em ótimas condições para que você possa viajar com mais segurança. VS Automecânica do Valdir para caminhões e caminhonete. Você pode entrar em contato pelo e-mail contato@mecanicavaldir.com.br. A VS Automecânica do Valdir fica na rua 20 de maio, 1425, centro de Morro da Fumaça. Telefones 48 3434 2297 ou 984040798. VS Automecânica Valdir. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Buckets, fire gun, we need someone to lean on. Cante com a gente pra fazer dessa cantiga. Sermofu, a sua energia mais barata. A Sermofu informa a todos os seus associados que desde o dia 30 de novembro, a tarifa praticada pela cooperativa teve redução de 3,29%, em média mais barata para todos os consumidores. O resultado é fruto de uma política de redução de custos implantada pela atual gestão. A Sermofu também informa que chegou o aplicativo Sermofu Mobile. Nele você tem todos os serviços da sua cooperativa e fale de onde estiver. Baixe hoje mesmo no seu celular Android ou iOS. Ao se cadastrar na agência virtual ou na Sermofu Mobile, você concorre a um iPhone 6S. Baixe o app ou cadastre na agência.sermofu.com.br. Confira o regulamento no site da Sermofu. Vamos formar uma corrente, cante com a gente pra fazer dessa cantiga uma voz cooperativa. Te pensa nesta semente, a força cooperativa.
Olá, estamos de volta com o programa MFC Entrevista. Hoje, nessa manhã de hoje, manhã de terça-feira. Hoje é terça-feira, pelo amor de Deus, nessa manhã de terça-feira. Hoje é dia 6 de dezembro de 2016. Os nossos convidados hoje, então, é o seu Moacir e a dona Zoraide de Costa, são os nossos convidados nessa manhã. Senhor Moacir, o senhor estava... E Agora, João, o nome do livro? E Agora, João, que livro é esse aí? E Agora, João? E Agora, João? Foi um morador de Morro da Fumaça, né? Aluno do Colégio Princesa Isabel, irmão da Ângela, professora, esposa do Anésio Barros. Né? Então, né, um livro assim anedotário, né, de pessoas assim de Morro da Fumaça, e conta um pouquinho da história do meu avô Ismael, que era delegado de polícia, né, juntamente com o policial Oscar Marques, né, na época, e algumas passagens assim humorísticas eram contadas do meu avô Ismael. Né? De outras pessoas. Ele era uma pessoa engraçada mesmo? Bem-humorada, pelo menos? Uma pessoa assim bem-humorada, bem ativo, né, magro, alto. E também na época ele foi capelão em Morro da Fumaça também. Capelão também. Capelão em Morro da Fumaça, né? Então, e às vezes invertia algumas palavras. Né? Algumas palavras eram invertidas, né? Às vezes ele gostava de jogar um baralhozinho e saía para rezar o terço e eles invertiam. Mas só lendo o livro para melhor se exemplificar. Esse livro também não se encontra mais por aí, né, Moacir? Tem. Tem? E ainda se encontra? A Ângela, a irmã dele que traz para vender. Então tá. A Ângela, ela tem para vender esse livro. A Ângela, ou se ela não tiver, ela consegue com o irmão. Então pode procurar então o seu Moacir também, se alguém tiver interesse nesse livro, muito bem-humorado. Eu quero ver se eu adquiro um desse também para mim. Muito, muito bom livro. Você precisa adquirir aí na sua estante. E também sempre lendo, contando um pouquinho de histórias, porque nós precisamos. A vida às vezes é muito difícil, é muito dura, às vezes acontecem fatos inesperados na vida da gente, mas é muito importante que nós nos preparamos para viver, mesmo momentos difíceis, viver bem-humorado. Claro, às vezes tem uma doença muito forte que não é possível, né, a gente ter esse humor, mas no resto não, no resto a gente consegue sim viver a vida com um pouco mais de humor. Então adquira esse livro para você viver bem-humorado também. Encerrando aqui com a dona Zoraide. Dona Zoraide, aquilo que eu não perguntei, que a senhora gostaria de dizer, fique à vontade, por favor. Não, Alberto, o que eu quero dizer assim para ti, que assim, que eu não falei no começo, né, assim, eu e o Moacir, nós já somos casados há 50 anos, né? A nossa família não é muito grande, nós tivemos 4 filhos, né? 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. E hoje eu tenho também um neto já que é médico, né? Já é formado médico, trabalha na Marinha, que assim a gente se sente muito, né, gratificante, né, pela conquista, né, de ele conseguir. E tem o filho também, né, que é médico, né, que é cardiologista, e o Marcelo, que tomou a dianteira agora do escritório, e tenho as filhas também, né, tem a minha filha mais velha, que é a Roberta, ela agora trabalha também no escritório com o pai ali, né, com o irmão, e tem uma que mora em São Paulo, né, que é a Renata, mora em São Paulo. Então é assim, tenho 8 netos, né, tenho 8 netos. Então eu sei assim, a minha família, né, mais ou menos está dentro assim da nossa vida, né? A gente assim tem muito assim uma família bem chegada, né? Bem chegada, assim, né? Os pais com os filhos, e a gente assim, graças a Deus, né? Vive bem unidos, né? Graças a Deus, né? Então o que eu tenho que dizer é agradecer a Deus, né? Pela vida, né? Também pelas dificuldades que a gente passou, mas também acho que tudo valeu a pena, né? Que não é só de flores que a vida acontece, a gente tem que ter também as partes, né, mais difíceis para a gente dar valor na vida. E é isso aí que eu e o Moacir conseguimos.
né? Mesmo na dificuldade, mas sempre com fé e esperança, né? De a gente um dia conseguir, né? E graças a Deus, assim, não posso me queixar de nada, né? Só uma perguntinha que eu não perguntei que é interessante. Como é que vocês se conheceram, dona Zoraide? Pode compartilhar vocês dois. Não, eu e o Moacir, a gente... Eu e o Moacir, a gente estudou no Colégio Princesa Isabel, né? Mas assim, a gente não tinha muita ligação, nós dois, assim, porque aquele tempo a nossa juventude era uma juventude assim muito sadia. A gente se reunia, a gente saía para dar os passeios, ou de bicicleta, ou na carroceria de um caminhão. A gente sempre achava um lugar para ir, ou ir na colônia, ver chupar laranja, ou uma coisa e outra. A gente sempre se reunia nos domingos, né? E o Moacir sempre no meu pé, né? E eu quase não tinha assim muita intimidade com ele, né? Mas a gente depois, com o tempo, a gente foi notando, né? Era um homem bonito, dona Zoraide? Era bonito. Hoje é bonito ainda, mas naquela época ele era considerado o moço mais bonito aqui no Brasil. Vi que privilégio. Então o pessoal, tinha gente que dizia assim, eu não sei um moço tão bonito gostar de uma moça tão feia. Mas como é que é o amor? Era os olhos grandes. O amor, como é que é? O amor né, não vê as coisas, os defeitos da pessoa, né? E ali continuou, né? A gente, quando nós tínhamos o quê? Uns 12 anos, eu vou te contar essa parte, que até quando eu conto ninguém acredita. Meu sogro, ele colocou o primeiro bar aqui em Morro da Fumaça com uma sorveteria, lá onde que é o bar da Lene. Foi o meu sogro que construiu ali. E o meu sogro colocou uma sorveteria ali. Naquele tempo fazia sorvete, porque aquela vez era tudo manual, né? Foi em que época? Eu tinha 12 anos. Faz o quê? Faz 60 anos. 60 anos. Já uma sorveteria em Morro da Fumaça. 60 anos. Tudo feito manualmente. Era tudo feito manual, eu lembro assim, né? O motor, né? Não tinha energia elétrica. Era motor, né? Só cortando um pouquinho, o pai tinha um motor a diesel que fornecia energia para o bar e para umas casas. Para umas casas ali na vizinhança ali. E então eu disse, foi um sábado à tarde, que aquele tempo a gente quando tinha um bar assim, a gente não entrava, a moça não entrava no bar, porque tinha homem, a gente não entrava. Então quando não tinha ninguém, a gente entrava para comprar uma bala, para alguma coisa assim, né? Então eu disse pro meu pai, cheguei pro papai e disse assim, pai me dá um cruzeiro para mim ir lá e comprar um picolé, que a gente nós nem sabia, né? Um picolé para nós, a gente era novidade, porque não existia aqui, né? Só Tubarão, o Criciúma, né? Que já tinha alguma coisa. E era difícil a gente ir, né? Então o papai deu o dinheiro e eu fui comprar o picolé, mas ali eu cheguei na porta, eu lembro como hoje. Eu fiquei espiando se não tinha gente dentro do bar. Aí eu entrei, não tinha ninguém. Eu cheguei no balcão. Eu disse, o seu Juventino, eu quero um picolé, mas com uma vergonha, morrendo de vergonha. Aí ele pegou o picolé, eu botei o dinheiro em cima do balcão e eu dei o dinheiro e ele deu a volta assim no balcão e ele veio e me pegou no colo e disse assim, eu não vou cobrar o picolé porque tu vai ser a minha nora. Mas aquilo passou. Aí eu cheguei em casa com o dinheiro, o papai disse assim, se tu não pagasse o picolé, disse, não, seu Juventino disse que eu vou ser a nora dele. E ali foi indo, a gente namorou praticamente dos 15 anos, né? Mas assim, namorava, largava, até que nós casamos. Casamos com 23 anos, né? 23 muito jovens anos, ainda. E até hoje, 50 anos, né? Completou agora em maio que a gente casou. E estamos vivendo, né? Os filhos, a família e tudo uma história, né? Vai toda uma história. Beto, também assim, a gente... Pode só o microfone mais a gente na comunidade também exerceu alguma função, não é que assim, coisas simples, né? Coisa para ajudar a comunidade. Né? Pouca coisa a gente ajudou, né? Mas... Eu fui no Mobral, eu fiz parte da diretoria na época, não sei se chegasse a conhecer o que era o Mobral. Por história, assim. Não... que era um movimento de alfabetização para
para as pessoas que não estudaram. Adultas, né? Os adultos. Para adultos. Isso. É, ali de esporte da prefeitura, como é que é? Da CME, fui presidente da CME. Né? A gente participou de várias festas de São Roque. Nós promovemos festa de caminhoneiro. Né? Nós somos presidente do salão paroquial. Né? A Zoraide também, né, participa como catequista da igreja. É missionária do dízimo. São coisas assim, são trabalhinhos pequenos, né? Faz parte do CAEP. O Rui Barbosa, eu fiz parte da diretoria que adquiriu aquele patrimônio do Rui Barbosa. Então tem toda uma história para contar. Pouca coisa. Senhor Moacir, aquilo que eu não perguntei, assim que o senhor veio aqui para falar, que eu não perguntei, por favor, fique à vontade, a gente vai encerrar o programa, mas antes disso, a gente quer ouvir o senhor, fique à vontade. Não, Beto, eu fico agradecido, né, pelo convite, né, de estar aqui, né, dizendo algumas coisas, né, que a gente, né, não por interesse, né, a gente ajudou de forma, né, voluntária, né, tudo que eu fiz, né, no Rui Barbosa, pelo esporte, pela política, né, vê que o mandato de vereador era gratuito, né, na comunidade. Então, né, a gente fez tudo isso e eu fico agradecido, né? E principalmente hoje, né, por estar aqui contigo, né, e com teu filho, participar dessa entrevista, para mim é um motivo de orgulho. Senhor Moacir, foi uma honra recebê-lo aqui. Dona Zoraide, foi uma honra receber o nosso programa. Essa entrevista vai ficar gravada, vamos contar um pouquinho da história. Certamente eu quero recebê-los novamente aqui com alegria em outras oportunidades, para a gente falar, dar continuidade nesse bate-papo, porque para contar uma história de vida como vocês, 50 anos de casado, ter nascido aqui na nossa cidade, acompanhar o crescimento do município, 1 hora é muito pouco tempo, mas nós vamos voltar a conversar aqui. Muito obrigado por ter vindo. E nós é que agradecemos, Beto, essa oportunidade. Tá bom? A gente assim não é de estar se expondo muito, não gosta de muita coisa, mas a gente é mais na reserva, né? Mas assim mesmo agradeço essa oportunidade. Tá muito bom? Obrigado por ter vindo. Seu Moacir, muito obrigado. Obrigado também, Beto. Muito bem, acabamos de conversar então com o seu Moacir e a dona Zoraide de Costa aqui do Morro da Fumaça, contando um pouquinho a história, deixando isso registrado aqui na TV RSU, e também onde você vai poder compartilhar, você vai poder assistir, compartilhar com seus amigos, gravar, guardar na sua estante um pouco da história dessas pessoas que de fato representam muito na nossa cidade. O Rally esteve na técnica de som e imagem. Eu volto amanhã ao vivo novamente a partir das 8h30 da manhã com mais uma entrevista. Grande abraço. Até lá.